Se vocês fizerem aí uma breve pesquisa, vocês vão perceber que os símbolos de Reiki, do Reiki de Usui, eles são tratados como secretos, né? Algo divino, sagrado, né? Para nós reikianos, a gente pode até considerar sagrado, né? Mas secreto, gente, por que secreto? De que forma isso ocorreu, né? De achar que os símbolos são secretos. Veja, dá a impressão que eles precisam ficar escondidos da população leiga, porque poderiam cair em mãos erradas, né? Dá até essa impressão, não dá? Porque se é secreto, deve ter alguma razão para esconder, não é? Só que no caso não deveria ser, né? Mas de onde que surgiu essa história dos símbolos serem secretos? Então, vamos voltar lá na época da mestra Takata, Hawaii Takata, no contexto, né, histórico em que ela viveu, onde ela ensinava o Reiki. Então, vocês se lembram que nessa época a mestra Takata, ela tomava uma série de cuidados, porque ela era, apesar de americana, descendente de japoneses, havia trazido para o Havaí, né, ou seja, para território americano, há pouco tempo, inclusive, um militar da Marinha Imperial Japonesa. E nessa época da Segunda Guerra, o Japão, mais a Itália, né, e a Alemanha, eles eram considerados países inimigos do resto do mundo, né? Eram considerados pertencentes à Aliança do Eixo. Então, veja a situação da mestra Takata, né? Que no próprio rosto dela, né, nas feições orientais, já entregava a descendência dela oriental, ela trabalhar com uma terapia que falava sobre algo que o pensamento ocidental naquela época não compreendia, né? Então, se hoje nós temos ainda tanta confusão no pensamento ocidental, imagina naquela época, né? E, principalmente, havia muita perseguição aos descendentes de japoneses, de italianos, de alemães, e não só dentro do solo americano, até mesmo aqui no Brasil, historicamente, a gente sabe que descendentes de italianos foram perseguidos, descendentes de alemães foram perseguidos e japoneses também. Então, a mestra Takata, naquela época, ela tinha muito cuidado, né, em ensinar e divulgar o Reiki. Veja que ela tornou esse conhecimento oral, ou seja, ela não entregava absolutamente nada escrito, né? Então, veja que a gente sabe que isso ocorreu na época da Takata. E, portanto, esse ar aí de algo secreto, ele vem dessa época. Mas se a gente hoje refletir sobre isso, quem é que evoca símbolos de Reiki? Somente o reikiano. Um leigo, o símbolo não significa nada, ele não pode ativar o símbolo. Então, somente um reikiano, ele ativa o símbolo, não é isso? E o reikiano que foi iniciado de acordo com esse conhecimento adquirido. Ou seja, não adianta, por exemplo, um nível 1, que não utiliza símbolos, ele olhar lá num livro, um símbolo, evocar, que não vai acontecer nada. Entende? Então, se somente o reikiano, que está capacitado para utilizar símbolos, ele é capaz, né, de evocar o símbolo, por que então que o símbolo seria secreto para leigos? Não faz sentido, né? Então, primeiramente falando, para nós é sagrado no sentido que faz parte do Sui Reiki Ryoho,